Obrigado, Senhor. Amém. Estamos aqui em Teu nome, Sim. reunidos em Teu nome. Amém. Ó, o Teu nome que está acima de qualquer outro nome. Verdade. Ó, sobre o qual todo joelho Sim. se dobrará Amém. e toda língua confessará Amém. ó, que Tu és o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Para a glória de Deus Pai. Amém. Ó, Senhor Jesus. Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, Sim. diante da Tua presença, Verdade. para desfrutarmos da Tua palavra. Nós não temos capacidade nenhuma, Não. por isso pedimos a Ti, Senhor, Sim. que venha nos guiando, Sim. Senhor, nos dirigindo. Amém. Não queremos falar de nós mesmos, Verdade. não queremos ouvir de acordo com os nossos conceitos. Oh, Deus. Ó, Senhor Jesus, Amém. nós queremos estar atentos, Amém. ó, sendo guiados Amém. pelo Teu Espírito Santo, Amém. para que a vida seja gerada em nós. Amém. Senhor Jesus, Amém. guarde cada pessoa Amém. que se encontra aqui neste local, Verdade. proteja a vida delas, Amém. livre elas de toda a influência do mal. Verdade. Guarde nossa vida, Senhor, me coloque em Tuas mãos. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. nos guarda, Senhor, Amém. livra-nos, Senhor, Livra-nos. ó, de todas as coisas ruins, Sim. livra-nos do maligno. Verdade. Senhor Jesus, Amém. nesta noite, Sim. nós queremos te desfrutar, Amém. desfrutar da Tua santa palavra. Verdade. Se revele a nós, Amém. se revele a cada um de nós. Amém. Nós somos os Teus pequeninos. Sim. Senhor Jesus, Amém. louvado seja o Teu nome. Amém. Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém. O zelo pela casa de Deus. Sim. Amém. O zelo pela casa de Deus. Amém. Amém. Senhor A casa Jesus. de Deus. Amém. Nós estamos desfrutando o livro de João e há muito tempo nós estamos no capítulo 1, né? Essa semana ainda está trazendo o capítulo 1 sobre a vida que estava nele, essa vida se fez carne. Como Sim. nós já tínhamos desfrutado um pouquinho sobre isso, Verdade. eu vou pegar com os irmãos o capítulo 2, mas eu acredito que no decorrer das próximas semanas ainda nós vamos voltar um pouco para o capítulo 1. Mas é um tema bastante interessante sobre o zelo pela casa de Deus, mostrando Sim. que o Senhor Jesus, ele tem cuidado especial pela casa de Deus. Amém. Nós sabemos que no Antigo Testamento a casa de Deus era o tabernáculo, depois foi o templo físico, onde Deus poderia descer ali a sua glória, né? Sim. E, entre aspas, ali também habitar, quando disse ali, a senhora Salomão falou, né, que nem os céus dos céus podem conter Deus, quando ele estava ali fazendo tempo, mas o homem pode, né? Verdade. Então, O outro pode. esse templo físico ali, temporariamente, né, ele foi a casa de Deus, onde era o lugar que as pessoas poderiam ir para adorar o Pai, fazer os seus sacrifícios, né? Senhor Jesus. Amém. Então, nós sabemos que no Novo Testamento, esse templo físico, agora a casa de Deus, na verdade, Sim. somos nós, Amém. individualmente, Amém. e também é a igreja, A igreja. no aspecto coletivo. Sim. Né? Então, o templo continua sendo templo, mas a definição casa do Senhor, no Novo Testamento, nós vemos que está se referindo a um povo, a casa de Deus, a família de Deus. Amém. Vamos ver isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 ao 15. 1 Timóteo 3, 14 ao 15. Cada irmão pode ler um versículo, por favor. Escreva diante das coisas, esperando e vinde bem depressa. 15. Fala aqui, amém. Sim. Amém. Para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, Sim. que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Senhor Jesus. Amém. Amém. Escrevo-te estas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Quais coisas o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo? Sim. Nós sabemos que Timóteo estava servindo ali na igreja em Éfeso, né? E ele era um jovem cooperador, então o apóstolo Paulo ele escrevia muitas coisas para que pudessem instruir ele como deveria agir em certas ocasiões. Então essas cartas aqui tem muitas instruções a Timóteo, né? Paulo deu muitas instruções. Só folheando aí, Paulo deu instruções no capítulo 1, versículo 19, para que ele mantivesse a fé, a boa consciência, porque se ele viesse a rejeitar,
a boa consciência, ele poderia naufragar na fé. Cito exemplos. No capítulo 2, Paulo mostra que eles deveriam ter um viver de oração, de intercessão, orar por todos os reis, né? Orar sempre. No capítulo 2, aí no versículo 9, mostra como respeito às mulheres, que as mulheres deveriam estar em traje decente, se enfeitar com modéstia, com senso, e não com tranças no cabelo, ouro, pérolas e roupas caras, porém com boas obras. No capítulo 3, no início, o apóstolo Paulo dá definições de como deve ser um bispo: irrepreensível, esposo de nossa mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, inimigo de conflitos, não avarento, que também vai ter a ver um pouquinho com a mensagem, né? Não avarento, com disciplina, não colocar um novo convertido para exercer cargo. Depois sobre os bispos também, sobre os diáconos, né? Para não serem gananciosos, entre outras coisas. Então ele se escreve tudo isso, porque se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Então ele fez assim uma carta com muitos pontos, nas partes também administrativas da igreja, saber como agir, para que se Paulo tardasse, ele já tinha em suas mãos ali alguns fundamentos para saber como deveria proceder e agir em cada situação. Sim. Daí trazendo para o nosso tema, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Então, casa de Deus aqui é a igreja. Sim. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Sim. E nós sabemos que a igreja, né, eclesia no grego, significa assembleia, reunião, ajuntamento de pessoas. Logo, não podemos dizer que a igreja são 4 paredes, é um local onde as pessoas vão reunir. Habitualmente, nós falamos assim, né, eu vou à igreja, vou para a igreja, tal, mas nós sabemos, biblicamente, pela etimologia da palavra, pela raiz da palavra, que a igreja é um organismo vivo. Sim. É a junção do povo Amém. de Deus Amém. naquela cidade. E não o ambiente físico, né? Verdade. Então, Timóteo, ao receber todas essas instruções, ele agora poderia saber como procederia na casa de Deus, que é a igreja. A casa de Deus seria ali o ambiente, né, de se viver junto com os irmãos, nas partes espirituais, nas partes administrativas, instruir, tudo isso, né, aconselhar, realmente era necessário. Então, nosso foco aqui nesse momento é mostrar que a casa de Deus hoje é a igreja, né? A igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, irmãos, ainda para nós termos um pouquinho de base, antes de nós entrarmos no nosso assunto em João 2, vamos ler João 6, versículo 63. Sim, um pouquinho mais para sair mais alto. João 6, 63. João 6, 63. Quem pegou quando ler, por favor? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Aleluia. São espíritos, Ó são Senhor vivos. Jesus. Amém. Glória a Deus. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. Se tirar o Espírito, só sobra morte, né? Por isso que a Bíblia diz que o andar no Espírito, a mente posta no Espírito, resulta em vida e paz. Sair o sopro de Deus, vai ficar só o corpo, a morte, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado, que eu lhes tenho dito, são Espírito e são vida. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele disse aqui aos discípulos, né, as pessoas que estavam ouvindo ele, que muitas palavras que ele falava ali não se referia simplesmente a aspectos físicos, né? Muitas vezes, quando ele falava do seu corpo, do seu sangue, ele estava colocando ali um significado espiritual. Então, muitas coisas que Jesus falou foram mal interpretadas porque as pessoas não tinham esse discernimento espiritual do que Jesus estava falando. Por exemplo, Nicodemos, né? Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos não entendeu como espírito e vida aquelas palavras. Ele entendeu
no âmbito natural. Nascer de novo, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez. Se eu tivesse entendido isso aqui, que as palavras são espírito e vida, também naquela época, né, não estava tão claro, nem os discípulos tinham clareza, mas depois que nós recebemos o Espírito, fomos batizados, tudo, para nós hoje é mais fácil assimilar o que o Senhor falou. E ainda tem muitas pessoas que, algumas palavras que é para ser interpretadas espiritualmente levam ao pé da letra, né? E causam escândalo porque não entendem a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus está mostrando que as suas palavras são espírito e são vida. Se elas são espírito e são vida, para serem discernidas, precisam ser pelo Espírito. Né? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, na carne, em nossa mente, nós vamos ter uma limitação. Mas, invocando o nome do Senhor Jesus, orando, Deus pode revelar em seu Espírito o que Ele quis te falar naquela profecia, naquela mensagem, nas Escrituras. Né? Senhor Jesus. Amém. Agora vamos lá ver João capítulo 2. Vamos ler do versículo 13 ao 16. O zelo pela casa de Deus. João 2, 13 a 16. Cada irmão pode ler um versículo, por favor. João 2, 13 a 16. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Quando ele veio as orragens de rosas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Oh, Senhor Jesus. Disse aos que vendiam pão: tirai daqui eles, e não passai da casa do meu pai, casa de vendas. Senhor Jesus. Nessa passagem aqui, nós vemos que o zelo do Senhor, né, pela casa de Deus, tomou conta dele ali, ele não tolerou o que estava acontecendo no templo, né? Quando Jesus entrou lá no templo, né, subiu, foi para Jerusalém, já estava próximo à Páscoa, a festa da Páscoa dos judeus, onde muitas pessoas também subiam para Jerusalém para celebrar, talvez ali uma das festas mais importantes do povo de Israel, do povo judeu. E quando o Senhor foi lá ao templo, ele encontrou muitas pessoas vendendo bois, ovelhas, pombos, os cambistas lá sentados. Estava vendo ali um comércio exagerado, fora do controle, fora do normal, com intenções nada agradáveis a Deus, né? Então, o que foi que o Senhor fez? O Senhor ele fez um chicote de cordas, né? Fez aquelas tranças lá, o chicote, e expulsou todos do templo, com as suas ovelhas, os seus bois, derramou os dinheiros dos cambistas, derrubou as mesas, os que vendiam pombas, né? Tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Senhor Jesus. Então, irmãos, que situação degradante. Sim. A casa de Deus, até aquele momento ali física, né? O templo físico, que era um lugar para que as pessoas pudessem ir adorar ao Pai, fazer as suas ofertas. Estava vendo algumas distorções ali, né? Distorções, pessoas com o coração corrompido em busca do lucro. A casa de Deus, que é lugar de adoração, estava virando um lugar de comércio. As pessoas não estavam indo com o interesse de glorificar a Deus, mas muitos sacerdotes que faziam trambicagem junto com os cambistas, né? Eles também estavam ali incluídos, eles estavam visando o lucro financeiro, né? Ó Senhor Jesus. E Jesus não tolerou. Jesus disse que é como se ele estivesse transformando a casa de Deus em covil de ladrões e salteadores, né? No livro de Mateus fala isso também. Em covil, um ajuntamento ali, né? Uma cova, como se fosse um ninho de ladrões e salteadores. As pessoas se uniam ali e viam ali um ambiente propício para tirar o lucro das pessoas. Poderiam cobrar um preço exagerado, né? Talvez se a pomba era, vamos colocar nos dias de hoje, assim, né? Simbolicamente falando, se fosse R$20, eles poderiam colocar R$50, R$40 a mais para tirar o lucro das pessoas, né? Então, Deus não se agradava, e o Senhor Jesus, quando viu isso, realmente
subiu dentro dele esse zelo pela casa de Deus e ele não tolerou, porque ele viu que a motivação das pessoas ali era o dinheiro e não a glória de Deus, né? É como se a casa de Deus estivesse sendo profanada. O culto foi se deteriorando no comércio. Então tinha aqueles rituais, exteriormente falando, né? Visualmente você via os rituais sendo oferecidos, mas é como Jesus falou, por dentro estava podre, né? Estava podre. Você tinha uma aparência exterior das coisas sendo feitas, mas o coração de muitos ali estava só no dinheiro, só no lucro financeiro. Ó Senhor Jesus. Então, tem uma frase que diz assim: mudar o propósito da casa de Deus, instrumentalizá-la para conseguir lucro, é uma distorção intolerável. Isso provoca a ira de Deus. Senhor Jesus. Aplicando para o lado espiritual, e isso traz ensinamento também para a igreja de Deus na terra, né? A igreja agora no aspecto espiritual, como nós entendemos, sempre precisa ter o maior cuidado para não mudar o foco, né? Não mudar o foco e visar o lucro financeiro ao invés de fazer aquilo pela qual ela foi designada, né? Que é alcançar almas, é estabelecer o reino de Deus na terra. Sim. E precisa ter uma linha bastante divisória, separada entre interesses do coração por lucro ou por qualquer outra coisa que sejam desagradáveis a Deus, manter essa linha divisória. A igreja de Deus na terra para levar o seu reino, o seu nome, mas nunca acontecer de fazer da igreja, da casa de Deus, uma casa de negócios que vise o lucro financeiro, né? Verdade. Claro que em alguns momentos talvez vai ter ambientes, algumas coisas que vai remeter, por exemplo, a atividades financeiras ou lucrativas para algum propósito, né? Por exemplo, a igreja pode está organizando um evento. Às vezes os irmãos podem fazer uma, vai vender algumas coisas, lanches, né? Olha, mas isso aqui tem um objetivo claro, que é, nós estamos vendendo esse lanche para nós viajarmos para uma conferência, para um retiro, com um objetivo. Então, não é para se lucrar simplesmente assim, mas é algo com objetivo definido, né? Assim como também a utilização dos dízimos, das ofertas, tudo tem um objetivo que é para a glória de Deus, né? Mas aqui estava realmente tudo distorcido. Ó Senhor Jesus. Não era para Deus, era para os homens que estavam ali se aproveitando da bondade das pessoas que iam oferecer os seus sacrifícios, compravam ali a eles, mas estavam sendo roubados, né? Na verdade, estavam sendo ali enganados, roubados por esses sacerdotes em concordância ali com os cambistas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O versículo 17, quem pegou o pandeiro, por favor, em voz alta. João 2,17. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Ó Senhor Jesus. Dentro do Senhor Jesus havia um zelo pela casa de Deus, um zelo, um cuidado tão grande, um amor tão grande que o consumia. Tomou conta dele quando ele viu, poxa, o que estão fazendo com a casa do meu pai? É como se aquilo ali fizesse parte dele, né? E ele, ao sentir seu coração sendo tão ali, sentiu tudo aquilo ali, por isso que ele disciplinou, usou da sua autoridade e expulsou a todos ali. E expôs o que estava ali no coração daquelas pessoas, que não tinha nada de adoração verdadeira, era só buscando o lucro financeiro, né? Então, quando o Senhor viu a situação corrupta dentro daquele tempo, ele não pôde mais tolerá-la. Por isso que ele tentou purificar, limpar os bois, ovelhas, derramou moedas, derrubou mesas. Que bagunça é essa? Né? Ele tentou purificar ali e fazer aquela limpeza. Ó Senhor Jesus. Sim. Ele não suportava ver o templo, a casa do seu pai, todo corrompido, contaminado pela cobiça humana. Jesus não suportou ver a que estágio chegaram ao templo de Deus, né? Sim. A cobiça humana estava tomando conta dos interesses de Deus. E o Senhor Jesus não tolerou isso. Por isso que ele fez essa limpeza, expulsando as pessoas ali, derramando dinheiro, virando mesas, né?
Vamos continuar do 18 ao 22. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, não se referia ao santuário do seu corpo. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Lembra de João 6,63? Quem lembra de memória? Tem esse vive. Amém. A carne para nada aproveita. Amém. As palavras que eu tenho dito São espíritos e são vida. Aí quando Jesus falou aqui: destruam este santuário, em 3 dias eu levantarei. Jesus estava falando aqui para entender só em espírito e vida, né? Aí eles não entenderam. Oxê, 46 anos nós estamos aqui construindo esse templo. Você disse que vai destruir, em 3 dias você vai levantar de novo. Quem é você, né? Eles não estavam entendendo. Mas Jesus, aí João aqui já explicou, né? Jesus estava se referindo ao santuário do seu corpo. Porque quando Jesus ressuscitasse, né, a igreja foi gerada através da morte e ressurreição do Senhor, né? E agora a igreja também é o corpo de Cristo. Então, quando Jesus ressuscitou, como aquele grão de trigo, ele não estava mais sozinho. Ele soprou o Espírito para dentro dos discípulos e foi formando essa comunidade que mais tarde foi chamada de igreja, estabelecida em Atos 2, na festa dos Pentecostes, né, quando foi ali vista publicamente aos olhos das pessoas. Muitas pessoas receberam ali o Espírito, né, e foram batizadas. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, Jesus estava se referindo ao seu corpo, que também, mais tarde, vai ser chamado de igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Amém. Vamos ver essa passagem. Em João 2 é a primeira purificação, né? Em Mateus 21 é a segunda purificação, que alguns estudiosos defendem. Segunda purificação do templo. Mateus 21. Em João 2 foi no início do seu ministério, em Mateus 21 teria sido no final, de acordo com alguns estudiosos. Mateus 21, versículos 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. A situação não mudou. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós já vimos tudo isso com respeito ao templo físico. Estava uma baderna lá, comércio. Aplicamos a igreja no sentido coletivo. Na igreja de Deus na terra, né, não deve haver essa mistura. Não. Né? Infelizmente, nós ligamos aos canais, né, nas televisões. Às vezes você vê muita interesse no lucro financeiro, né? Infelizmente acontece isso, mas nós estamos sendo guardados para que isso não nos atinja, né? Verdade. Infelizmente acontece Sim. com alguns. Em Filipenses 3,19, existiam também umas pessoas lá que o apóstolo Paulo disse: olha, o Deus deles é o próprio ventre, é o seu próprio estômago, né? E o destino deles é a perdição. Já está claro, as pessoas que focam nisso, o destino é a perdição. Então, para muitos hoje, que estão, mesmo em um ambiente religioso, mas estão só buscando lucro financeiro acima de tudo, em uma aparência exterior de santidade e tal, mas o Deus dele é o ventre, a sua barriga, o seu estômago, o seu sustento. Aí o apóstolo deixa bem claro, né? Que o destino deles é a perdição. Então, por isso que nós não devemos deixar de ser enganados, né? Então, vimos também a aplicação na parte da igreja, do coletivo. E agora vamos aplicar para o nosso viver. Sim. Nós também somos templo do Espírito Santo. Amém. Então, nós também somos casa do Espírito Santo, morada do Senhor, né? E aí, irmãos, assim como o templo físico teve que ser purificado, né, tirar todas essas coisas, a igreja também tem que ser purificada, não pode ter misturas,
nós, no nosso interior também, precisamos ser purificados. Às vezes, dentro de nós também pode ter algumas intenções, seja elas lucrativas ou qualquer outra coisa que seja desagradável a Deus. E muitas vezes o Senhor em nossa vida, às vezes ele precisa também estar com chicote, né? E aí você sente Deus fazendo um rebuliço em sua vida para te santificar mais, para trabalhar em você, para tirar de você o que ainda está restando da velha natureza caída, né? Então muitas vezes Deus também não tolera. E porque Ele ama, Ele disciplina. Porque Deus ama, Deus disciplina. Deus amava, Jesus amava a casa do Senhor. Quando viu aquilo ali, o zelo, né? Também no Antigo Testamento esse zelo em hebraico traz o sentido de ciúme, né? Pela casa de Deus, ali, aquele cuidado total faz com que Ele discipline, use a autoridade. Então nós, como templos do Senhor, templos do Espírito Santo, se nós estamos todos sujos, né? Existe um comércio dentro de nós, pecados que nós não procuramos tratar, nós sempre nos acomodamos, às vezes é preciso um chicote. Verdade. Às vezes é preciso um chicote e nós sofremos, né? Nós passamos por essa cirurgia, por esse trabalhar de Deus para que no final reste só a pureza, que é isso que Ele quer. Sim, amém. Puros de coração verão a Deus, sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Não verá. Então, nós somos templos do Espírito Santo. Sim. Senhor Jesus. Amém. A minha casa será chamada casa de oração. Sim, oração. Né? Por isso nós cantamos hoje, faz da minha casa um lugar de oração, e depois faz da minha vida um lugar de oração. A nossa vida realmente deve ser um lugar de oração genuína, verdadeira, de adoração a Deus. Verdade. E não fazer algo com outros interesses que não sejam agradar a Deus. Se for com outros interesses, Jesus pode exercer sua autoridade, né? Muitas pessoas servem a Deus, mas têm alguns interesses. Às vezes não é só interesse financeiro, lucrativo. Alguns têm interesse de domínio, outros têm interesse de fama, de glória, de ser visto, de ser reconhecido. Tem muitos interesses, né? E pode fazer com que as pessoas usem a palavra e o ambiente religioso. Mas Deus precisa nos purificar para que a nossa única intenção seja a glória de Deus. Amém. Seja que o Senhor apareça, né? Amém. Seja que a vontade dele seja feita. Amém. Então a nossa vida, como templo do Espírito Santo, de fato, precisa também ser purificada, né? Vamos só pegar alguns versículos que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6. Versículo 19. Eu vou ler o 18, só para pegar o contexto. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 2 Coríntios 6,16. Quem pegou pode ler, por favor. Que com senso tenha feito de Deus com ouvidos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Então, nessas duas passagens, nós vemos que somos templos do Espírito Santo, santuário de Deus, santuário do Deus vivo. Então, irmãos, é isso. Hoje, nós não olhamos para a igreja como um templo físico, mas nós olhamos para a igreja como povo de Deus e olhamos para a casa do Senhor também como pessoas individuais, como templo do Espírito Santo. Então, no aspecto coletivo, Deus, Ele sempre usa meios e estratégias para purificar a sua igreja. Verdade. Às vezes as mesas podem ser viradas, Sim. o dinheiro derramado e os cambistas expulsos. Verdade. Né? E também usa meios para nos purificar individualmente. O chicote, às vezes, né,
pode estar lá aí, mas é um processo de Deus, a bondade de Deus, o amor e o zelo dele pela sua casa, Amém. pelo seu tempo, que é a igreja no aspecto coletivo e por você no aspecto individual. Sim. Hoje Deus quer que nós possamos contemplá-lo, vê-lo, né? E participar do reino da vida eterna. Sim. Deus abençoe a todos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.